Pessoal, eu sou o Rodrigo Fávaro, sou o cofundador e diretor de marketing da Trivio CRM. A Trivio CRM é um CRM, único CRM voltado especificamente para farmácias, tá? Eu eu estou no ramo farmacêutico desde o ano 2000, quando eu comecei com a Big Sistemas, algum de vocês devem conhecer, era concorrente do Cristiano Nunes, na época da Big. E até 2014, segui com a Big Systems. Em 2014, nós vendemos a empresa para a Lynx. E em 2016, eu não quero ficar longe do mercado do varejo farmacêutico. E foi onde eu acabei até investindo em algumas farmácias e ganhei uma grande experiência nesse período de 2016 a 2020, colocando a mão na massa, vendo como o olho de um proprietário de farmácias, né? Foi aí que surgiu a ideia de se construir um CRM para farmácias, e hoje eu estou aqui com o Cristiano justamente para a gente falar um pouquinho disso, né? Porque um dos motivos, Cristiano, da gente montar um CRM foi que na minha farmácia eu identificava clientes, cobrava meus balconistas para pegar o telefone, cadastrar o cliente, tudo certinho, mas eu não fazia nada com isso, entendeu? Era incentivado a pegar esses dados, né? Mas eu não fazia nada com isso. Então, esse é o gatilho aí para a gente começar a nossa live, Cristiano. E, claro, fique à vontade também para se apresentar para todos. Tá. Sou Cristiano Nunes, também estou mais ou menos no Varejo Farma, um pouquinho mais velho que você, cara. Entrei em 99, tá? E logo em seguida você deve ter entrado em 2000, né? Estou desde 99 nesse varejo. Uau. Também, em 2018, eu fui convencido a vender minha empresa para a Lynx, né? Mas, em 2019, eu pulei fora do barco, não aguentei, né, ficar longe do farma. E quando a gente vende a empresa, a gente não passa mais a comandar o negócio, né? A gente acaba sendo comandado e acaba não podendo visitar cliente. Então, isso, se tentarem me tirar, eu pulo fora mesmo e vou visitar cliente mesmo. Que a melhor coisa do mundo é botar a barrigona no balcão, ouvir o cliente para poder ver o dia a dia. Tentei ficar, assim, uns 4 anos, 5 anos fora, mas depois que a gente é picado pelo bichinho do farma, acho que a gente não consegue ficar longe dele, não. Exato. Então, desde o final de 2025, a gente está atuando fortemente aqui com a Zet e a Vetor. Que ótimo, que legal. Cristiano, e nessa sua experiência profissional, você teve uma participação também numa rede de farmácias grandes, você trabalhou lá dentro, né? Nessa sua rede de farmácias, tinha alguma estratégia já utilizando os dados que o RP gera? Tinha alguma coisa? Você pode compartilhar conosco? Tínhamos, e muito parecido com você, tá? E até um pouquinho de puxão de orelha nossa, né? Para a gente ser desenvolvedor, conhecer bem a base, né? A gente acabava deixando um pouquinho de lado as coisas por causa do dia a dia. Mas a gente sempre tentava fazer alguma coisa muito próximo do cliente, mas sempre encontrava algumas barreiras, né, da parte de inteligência ou algo mais focado para conversar diretamente com o cliente. Tínhamos, mas era muito arcaico, muito arcaico. Então, dependia muito do uso manual dos dados, seria isso, sim, né? Sim, extremamente, né? Era lá o sistema apertado, esse produto é de uso contínuo, você quer que entre em contato de novo com o cliente, né? Tinha que depender do vendedor, tá falando que sim, que queria, que não queria, tinha que ficar abrindo a agenda, cobrando do vendedor para entrar em contato. Mas extremamente arcaico e manual. Foi exatamente essa a dificuldade que eu tive nesse período de farmácia, né, que eu me vi, e foi onde eu falei, não, eu preciso de achar uma solução para esse problema, tá? Mas o que eu queria, para a gente iniciar aqui, hoje eu vejo o pessoal organiza dados, né, principalmente vocês da Vetor, que possuem aí grandes redes de farmácias, você vê hoje clientes que conseguem, de forma fácil e clara, montar uma estratégia com os dados colhidos, né, com dados de clientes, dados de contato desses clientes, do que eles consomem, porque todo mundo hoje tem histórico do cliente, consegue o número de telefone, até o e-mail do cliente, mas eu não consigo ter um exemplo hoje, né, a não ser na nossa base de dados de clientes da Trivio, que conseguiu montar uma estratégia e que tenha tido sucesso hoje organizando esses dados.
Por incrível que pareça, apesar de nós termos tanta automação da farmácia, muito voltado para a gestão de estoque, para compra, precificação, comunicação, de tudo quanto é lado, nós deixamos um pouco de lado o cliente, diferentemente do supermercado, né? O supermercado, no quesito CRM, está anos-luz à nossa frente. Já a farmácia não existe. Existia várias tentativas, né, de fazer esse trabalho, mas sempre barrava no desconhecimento do processo de farma, né? Porque, querendo ou não, a farma ela é um pouquinho mais trabalhosa. Ela está falando de itens sobre venda muito pequenos, né? Por mais que a gente tenha aí 14, 15 mil SKUs no mercado, mas é um volume muito pequeno que realmente transaciona. Então, não existia, antes da Trivial, né? Acho que você deve ter uns 3 anos, né? 3 anos, 2 anos e meio de mercado mesmo. Assim, Então, não se via algo muito consistente na farmácia. Não puxando o saco da Trivial, tá? Mas eu posso citar nomes de algumas iniciativas que nunca foi muito para frente, porque eu era grande demais para poder atender o mercado, que, apesar de ser complexo, é extremamente simples a visão, complexidade devido ao item, né, no cupom, que deve ser tratado, né? Mas, tinha iniciativas, e se tinha uma boa visão teórica, mas não tinha um sistema eficaz. Então, a gente conseguiu aí com a Trivial unir esses dois mundos, né? O conhecimento sobre a farmácia e a parte de tecnologia muito bem aí elaborada para vocês. E falando do tema da nossa live, né, começando pelo dado organizado, né? Uma das dificuldades que a gente tem na Trivial, a maioria, vamos falar que 80% dos clientes que fecham um contrato com a Trivial, para iniciar a Trivial, eles não têm dados, vendem bem, tá? Tem um bom faturamento, mas a maioria tem um nível de identificação do cliente na venda baixo. A maioria não identifica. As vendas identificadas que representam em torno de 10%, 20%. Então, nós temos que começar a fazer um trabalho com o cliente de cultura de dados, mudar a equipe de balconistas, né, para eles começarem a identificar. Isso sempre muito difícil, porque a maioria das desculpas é que eles dizem que o RP é muito complicado, né? Tudo vocês têm uma desculpa, né? E você comentou comigo que vocês estão lançando uma nova versão de RP com facilidades e tal. Você quer comentar um pouquinho sobre essas facilidades para alimentar os dados, né? Para começar com um dado organizado? Cara, puxando um pouquinho o histórico, né? Há 10 anos atrás não tinha tanta integração como tem hoje. Era uma na vida, outra na morte. Você lembra, né, Rodrigo? Era a questão, assim, coisas que você podia fazer integração em 6 meses com tranquilidade. Hoje parece que elas estão encostando uma na outra e nascendo 500, né? E todo santo dia chega uma integração nova aqui dentro da Zet. A gente começa a coçar a cabeça, né? Tem integrações repetidas, são produtos, né, que fazem as mesmas coisas, são produtos que a gente vê que não vai para frente e fica insistindo a gente fazer integrações. O que nós fizemos da Zet? Tem um ano e meio, quase 2 anos, que nós estamos desplugando a nossa base de produção, da nossa base de relatórios, para poder abrir mais as APIs para que o próprio cliente faça integrações. Nós temos aí 3 casos de sucesso, onde o cliente tem acesso a essa base, ele adquire essa base nossa, essas APIs nossas, para ele fazer o que ele quer. Eu tenho cliente já integrado com com NeoGrid, com Jasper, que é planograma, processo de precificação. Hoje, a única coisa que a gente não abre ainda, que nós estamos trabalhando muito para tentar conseguir chegar nisso, é PDV. O que não diz respeito a PDV, o restante é liberado para o cliente fazer o que quiser, para dar mais liberdade para ele, né? Porque, querendo ou não, o RP que você acabou de falar é extremamente complexo. E os RPs hoje que estão no mercado não foi pensado para esse mundo que nós estamos vivendo. Ele sempre foi, comecei um pedaço de um sistema pequeno e foi acoplando novas funcionalidades e, no fim, ele acaba criando o quê? Uma série de repetição de dados que não dá para o nosso cliente, né, atual entender essa complexidade. Apesar que tudo funciona, mas ela é complexo demais para liberar isso para o usuário. Então, hoje nós estamos com essa iniciativa. Tem mais ou menos 1 ano e 9 meses, né? Quem chora é meu financeiro, né? A hora que tem que pagar a conta por essa brincadeira nossa, isso é quase que reescrever o sistema. Eu espero que ela não esteja aqui não, porque senão ela vai vir aqui puxar minha orelha. Você já tem clientes rodando, então, essa nova versão? Já, nós estamos hoje, mais ou menos, com umas 15 redes, a lá Nunes, né? Isso aqui é só um produtinho para rodar no cliente. Na hora que os caras acordam, eu já espalhei para todo mundo, porque eu quero ver o tamanho da pressão, né?
De vez, 90% dos caras dá certo, mas tem 10% aí que da gente leva uns puxãozinhos de orelha. Mas hoje estamos muito gratificantes com esse novo momento que a ZF está vivendo. Legal, que ótimo. Além dessa integração das APIs, né, dessa facilidade, isso facilita muito novas integrações, da evolução da integração da Trigo com a Vetor. Existe nessa nova versão, existe alguma facilidade do balconista para ele conseguir cadastrar um novo cliente, que eles dizem que hoje, não especificando o Vetor, tá? Outros RPs. O Vetor, até o pessoal fala para mim que é muito fácil. Para o balconista cadastrar o cliente, hoje é algo simples para ele fazer, cadastrar e identificar o cliente na venda? Hoje o cliente ele tem duas informações obrigatórias: ou e-mail, ou o telefone, ou um ou outro. Se ele informar um ou outro, a gente consegue amar. Ó, o financeiro está vindo aqui, ó. Só toquei nela. Isso. Mas é ou o telefone, ou o e-mail, e nome, e o restante é opcional. Inclusive, até a gente fez muito com insistência aí da nossa querida... Pai, agora falei o nome. Aí de vocês, ela vai bater em mim se ela estiver na live, esqueci o nome dela. Nossa querida amiga que era da Lynx, que é a comercial de vocês hoje, Maria Cláudia. A Maria Cláudia. Ela brigou muito comigo lá na Bom Preço para a gente poder separar e deixar mais simplificado o cadastro, né? Então, hoje a gente está simplificando e nessa versão nova vai ser mais ainda simplificado. Exato. O que você falou logo no início, né, é exatamente o que eu passo no balconista e fico com mensagem para todos que estão assistindo a live. Pessoal, toda vez que se atende um cliente na minha farmácia, eu falava para os meus balconistas assim, a gente tem que criar uma conexão com ele. Ou seja, por telefone, ou por e-mail, mas nem que seja para ele seguir a gente no Instagram, que tivesse um QR Code lá para ele seguir o Instagram. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que ter uma ponte de contato que ele me veja em algum momento, entendeu? Por isso você falou, obrigatório, telefone ou e-mail, justamente para ter alguma ponte de contato com esse cliente. O CPF, ele é opcional, tá? Sim, seria melhor dos mundos o CPF. Eu até, só para você ter ideia, eu estava numa rede de farmácias semana retrasada, em Pato Branco. Cara, eu fiquei abismado do tanto de CPF que os clientes estão entregando na comunicação via WhatsApp. Eu falei, mas espera aí, todo cliente dá o CPF para vocês? A minha falou, dá, por quê? Eu já fiquei calado, não quis falar muito. Mas no passado era uma burocracia danada, e eu fiquei, assim, bastante impressionado. Eu não sei se você está acompanhando isso, Rodrigo, mas é algo para a gente começar a se observar, viu? Porque no WhatsApp, o CPF, o cara entrega o tempo inteiro. Eu não tinha essa percepção. Eu sentado do lado da menina lá operando o WhatsApp no sistema da Único, né? O nosso amigo lá, Renato, eu assustei. Eu falei, cara, isso aí dá uma ponte boa. Vou conversar depois com o pessoal da Trívio, com o Renato e com a Vetor para tentar unificar isso aí de uma forma melhor. Porque antigamente era um tabuzinho entregar o CPF. Hoje não tá não, viu? Hoje, eu acho que, principalmente no setor farma, até isso veio das grandes redes, né? Por exemplo, a Drogasil. A Drogasil, se for comprar lá, se você não passar essa teu CPF, eles quase não te vendem. Você não tem desconto, você não tem benefício nenhum. Mas o que eles fazem, a Drogasil? Se você se cadastrar, você tem centenas de benefícios. Você vai ter desconto, você vai ganhar sticks, vai ganhar ofertas personalizadas no aplicativo, entendeu? Então, tem todos os benefícios para você se cadastrar. É onde a gente começa a criar um dado organizado, né? Dando incentivos e sendo bem claro para o cliente no que o dado dele vai ser utilizado. Tá? O WhatsApp, para mim, é uma das melhores formas de gerar dados, por quê? Porque lá o cliente já vem identificado. Ele não precisava, na verdade, não precisava nem de informar o CPF dele. Só pelo número de celular já é possível identificar quem é esse cliente. Correto? Sim. E lá, todo comportamento, né? Você vai saber, você tem toda a gravação da venda, né? Se a venda foi concretizada ou não, e se não foi, o porquê. Foi falta de estoque ou foi algum outro motivo, correto? Então, lá, para mim, o WhatsApp é uma das melhores fontes de dado para você ver o que está acontecendo de errado na sua farmácia, né? Você poder analisar. Porque às vezes eu não estou fazendo venda porque não tem estoque, ou não estou fazendo venda porque eu não consigo atender todo mundo que está entrando na fila do WhatsApp. Certo? E, Cristiano, agora vamos lá, falando um pouquinho de cultura centrada no cliente. Eu gosto sempre de falar nisso. É uma mudança que a Trívio tem tentado fazer no mercado de farmácia. Hoje, todo mundo é voltado a uma cultura de dados focada no produto. Então,
os proprietários de farmácias, se alguém tiver aí, pode me corrigir, mas todo mundo é focado hoje, ticket médio, CMV, lucratividade, é tudo voltado em preço de produto, né? Preço de produto. O que a Trivio tem tentado trazer no mercado é agora uma cultura de indicadores para clientes, tá? Você tem visto algum movimento diferente disso no mercado, Cristiano, de pessoal Não. voltar para cliente? Desculpa até pela eu sou muito ansioso, né? Não, cara. E eu venho falando muito isso, né? Inclusive, tem alguns clientes que nós estamos negociando, vocês estão negociando, que eu venho falando para eles. Um cliente lá de Curitiba, por exemplo. Pessoal, eu usei essa mesma fala sua. Nós estamos esquecendo de duas pessoas principais dentro da farmácia para a operação de fidelidade. O balconista e o cliente. Nos últimos 20 anos, realmente, tudo foi voltado para o produto. Produto era o rei. E o cliente ficava em segundo plano. O balconista, por que eu estou citando o balconista? Porque o balconista bem formado, o balconista bem remunerado, o balconista tratado como parceiro, ele fideliza o cliente. Exato. Vou dar um exemplo. Eu tive numa rede de farmácia esses dias para trás, olha que coisa mais sem lógica. Duas coisas que eu ouvi. A primeira, eu cheguei e fui comprar lancetas para minha mãe, né, para fazer exame de diabetes. E eu estava no escritório, baixei, fui lá, olhei no extrato de produto, vi que tinha um produto na loja, desci e falei, eu quero 10 caixinhas de lanceta. A minha falou, não tem não. Falei, tem sim. Não, não tem não. Falei, tem sim. Tem 500 caixas que acabou de chegar aí. Não, tem não. Falei, tem sim. Aí eu entrei, fui lá dentro, aí o gerente já me conhecia, só ficou observando, fui lá dentro, abri a caixa, falei, tá aqui, ó. Chegou hoje. A menina ficou com preguiça de consultar o sistema e ver. Isso é falta de treinamento, falta de comprometimento. Outra coisa que eu ouvi, vou lá no caso, porque por que eu estou te falando isso? Se eu fosse um cliente qualquer, o que eu tinha feito? Tinha saído da loja e ido para outra loja. Com certeza. Outra coisa, uma rede de Cuiabá. O dono falou para mim, Cristiano, o produto está na loja, está na caixa, o balconista está vendo o produto, mas porque ele que não pode pôr o produto na prateleira, ele pede transferência, mas ele não abaixa para pegar o produto para entregar para o cliente. Então, por isso que, por mais que a gente vista também em entender o cliente, entender preço, mas se eu não trouxer essa cultura também para o balconista, a gente não vai conseguir andar, porque ele depende de pessoas. Né? E essa iniciativa de vocês em querer olhar para o cliente em primeiro plano, e a minha complementação, né? Olhar também para o balconista, que esses dois mundos ele andam junto, é a melhor dos mundos, porque nesses últimos 20 anos, né, não se está olhando mais. Ele está olhando, o pessoal hoje olha mais para o nosso amigo concorrente, o preço que ele está fazendo, do que necessariamente o produto, o cliente dentro da loja dele. Muito parabéns pela iniciativa, e isso é uma revolução. Quem pegar hoje para poder observar isso é uma grande revolução. Perfeito. E aí se você me permitir, eu vou falar de um indicador aqui, quero até mostrar um exemplo de um relatório de como você vê seu faturamento com a visão voltada para o cliente, tá? Eu gosto muito de falar, eu vou compartilhar minha tela aqui, sobre a taxa de retenção. Isso é um indicador importantíssimo para você montar a sua estratégia, tá? Eu estou com a minha tela já mostrando para vocês aí. Olha aqui, por exemplo, que legal, isso aqui a gente chama de janelas de 90 dias, tá? Eu tenho uma janela aqui de 90 a 180 dias atrás, e eu tenho uma janela dos 90 dias mais recentes, né? Olha que visão diferente que eu trago para vocês sobre o faturamento. Nesse período, nesses últimos 90 dias, eu tive 111 mil clientes atendidos, tá? Um aumento até de 2% em relação ao período passado. Desses 111 mil clientes, 77 mil foram clientes que foram retidos. O que quer dizer que foram retidos? Que foram clientes que compraram aqui, né, nesses 90 dias, e voltaram a comprar nessa janela. Então, eu tenho uma taxa de retenção de 71%. Nesse cliente, nessa rede de farmácias aqui, é uma taxa até alta. Só para vocês terem uma referência de mercado, a média é 65%. Tá? 71% é acima do mercado, porque esse cliente usa muitas estratégias de fidelização, de aumentar a frequência de compra do cliente. Aqui embaixo eu tenho, desses 111 mil, 14 mil clientes, o que se representam 13%, né, dos clientes atendidos, foram clientes reativados. O que são clientes reativados?
foram clientes que não compravam há mais de 180 dias. Eles não compraram aqui de 90 a 180, né? Estavam há mais de 6 meses sem comprar com a farmácia e voltaram a comprar devido a alguma campanha de recuperação que ele já deixou configurada dentro do CRM. O CRM detectou que fazia tempo que ele não comprava, foi lá, mandou uma mensagem para ele com algum benefício e ele voltou a comprar dentro da farmácia, correto? E aqui você tem a quantidade de novos clientes. Olha que legal, quantos clientes novos que essa farmácia atendeu. 19 mil clientes, representou 18% dos clientes atendidos. E da mesma forma que eu estou visualizando aqui por quantidade de clientes, você consegue ver pelo faturamento. Olha que legal. Olha quanto que representou a receita retida. 89%. 89%. O resto veio de receita nova de clientes e 2 milhões de receita reativada de clientes que estavam há mais de 6 meses sem comprar. Nós temos um cliente comum, que é lá no Paraná, no interior do Paraná, que ele está apaixonado pela Trivial, né? Ele tem quase 60 lojas. Exato. E estão usando o Trivial massivamente. Ele falou para mim que fez uma campanha com valor não tão alto, né? E teve uma retenção maravilhosa. Então ele está bem, inclusive ele está cobrando cada vez mais integrações, né? Entre os nossos dois sistemas. Se tiver alguém de produto aí da Zet, ó, tá na hora de puxar a orelhinha para a gente poder já melhorar cada vez mais essa nossa integração. Né? A gente não pode citar o nome do cliente para não atrapalhar o dia a dia dele, mas é um cliente hoje que está apaixonado pela Trivial e está tendo excelentes resultados. Sim, eu acho que você sabe que né? Vou contar até um case de sucesso dele mais para frente aqui numa das ferramentas. Mas aqui, olha que estratégia que uma farmácia pode ver já tendo a visão de clientes. Aqui é o macro, né, vamos dizer assim. Tendo o dado organizado, vendo do RP o dado correto, gente, aqui nessa farmácia, por exemplo, está tudo rodando muito bem. Porque você pode ver que ela tem um alto percentual de clientes retidos, né, no caso aqui 71%, que é a taxa de retenção dela, e também está alto também nos novos clientes. Né? Tem 18% aqui dos novos clientes. Quer dizer, ela está investindo em marketing e está conseguindo reter. No caso, imagine se você pegar a sua farmácia, você está lá conseguindo um alto número de novos clientes, quer dizer, está investindo em marketing, está conquistando novos clientes, a sua taxa de retenção está baixa. Vamos falar que sua taxa de retenção está em 50%. O que está acontecendo com você? Você só está jogando dinheiro por ralo. Você está adquirindo novos clientes, mas não está conseguindo reter nada. Entendeu? É aí que você começa a mudar a sua estratégia, mudar o seu orçamento. Opa, peraí, eu vou parar de gastar em marketing para adquirir novos clientes e vou corrigir esse furo que eu tenho aqui na retenção. Começo a investir em ações para reter esses clientes. E aí sim eu vou equilibrando essa balança. Entendeu? Aqui é um tipo de estratégia que você começa a analisar aqui para equilibrar esses números aqui, tá? Eu falo que esse aqui é um DRE, vamos dizer assim, voltado para cliente, entendeu? Somente para você pensar no cliente, tá? Não, isso é magnífico, tá? Eu acho que é a nova era, ainda mais que esse monte de entrante que a gente está tendo novos aí no Pharma, né? Que eu tenho certeza que vão quebrar a cara, mas isso é uma grande arma contra eles, né? Com certeza, você começar a atualizar. E olha que eu vou mostrar outro dado interessantíssimo aqui, gente. Uma outra forma de segmentar os clientes, de classificar os clientes, você ter uma visão de cliente, né? É você saber quem são os seus clientes mais fiéis, quem são os seus clientes potenciais e quem são os seus clientes ocasionais. O fiel é aquele que está sempre comprando com você. Todo mês está comprando, tem um ticket médio alto, né? Olha que dado interessante aqui, ó. Esse aqui eu estou analisando gasto médio acumulado nos últimos 12 meses. Eu peguei um ano de venda, né? E analisei quem são os clientes que mais compraram, tal. O cliente fiel representa 17% da base de clientes. Todos os clientes cadastrados, 17% são clientes fiéis, que representa 62% das vendas. Tá? Olha como que um número pequeno de clientes representa 62%. Eu tenho casos, a maioria dos casos até, na verdade, tá? Dependendo da rede de farmácias, ele vira quase um princípio de Pareto, onde 20% dos clientes representam 80% das vendas. Então, é aqui que você tem que começar a montar a estratégia, porque esses caras são os propagadores da farmácia. Esses que vão fazer propaganda positiva da sua farmácia e incentivar. Tá? Uma outra segmentação que a gente tem aqui, ó, é o cliente potencial. O cliente potencial é um cliente que tem uma frequência até que razoavelmente alta, mas que não gasta tanto, tem um ticket médio menor, tá? Ticket médio menor do que o cliente fiel. Você define essas regras aqui, né?
e você pode fazer campanhas para incentivar cada vez mais a frequência dele, né, até com produtos novos, recomendando produtos novos para ele se tornar um cliente fiel. Cristiano, outro indicador que eu quero mostrar para o pessoal falar aqui também é do LTV. Você deve conhecer o que é a sigla, né? Mas dono de farmácia, eu vejo que a maioria não conhece. É uma sigla em inglês, tá? A significa Lifetime Value. É o quanto o cliente gastou em média com você durante um período de tempo. No caso aqui, nós estamos analisando 12 meses, né? Olha que dado interessante também, Cristiano. O cliente fiel, em 12 meses, né, nessa rede de farmácia, ele gastou R$ 3.045,47. Cada cliente fiel, em média, gastou R$ 3.000. Olha a diferença do LTV dele com o potencial. O potencial gastou 1.220. Então, o fiel, estou até comparando aqui, ó, ele gastou 2,5 vezes mais que o potencial. E quase 12 vezes que o ocasional. O ocasional é aquele lá que vem só de vez em quando, a cada 3 meses na minha farmácia. Entendeu? Você tinha visto um benchmark desse? Não. É bem interessante esse. E aqui vem mais uma estratégia que a gente costuma trabalhar com nossos clientes, tá? Se você sabe, que um cliente fiel gasta, ou vamos pôr no geral, no LTV geral aqui tem R$ 810, né? R$ 810 aqui com o cliente no geral, ele gasta comigo em um ano. Se você sabe que um cliente vai deixar em média R$ 810 na sua farmácia, o que você consegue fazer? E vamos fazer uma conta rápida aqui. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Vamos fazer na prática aqui mesmo. R$ 810, né? Se eu tenho um CMV de 70%, eu tenho 810, eu tenho R$ 243 de lucro bruto, correto? Lucro bruto. Desses R$ 243, o que ele é? Ele é o orçamento que eu tenho para o marketing gastar como aquisição de clientes. Você que é dono de software vai lembrar do termo CAC, custo de aquisição de clientes, né, que chama. A gente está querendo levar isso para farmácias também. Por quê? Se eu tenho R$ 243 que ele vai me deixar em média de lucro bruto, eu posso daqui tirar R$ 50 para mim adquirir esse cliente. Ou eu posso gastar em ações de marketing, ou até mesmo com um cupom de desconto. Você não vê, Cristiano, você deve ter visto já, farmácias inaugurando, dando R$ 20 de desconto na primeira compra? Não. Existem farmácias hoje dando R$ 20 de desconto. Até mesmo bancos, né? Abra sua conta e você ganha R$ 50. Ou a pessoa que indica vai ganhar R$ 50, R$ 100. Por quê? Porque essas pessoas sabem o quanto que quanto que um cliente vai deixar com ele durante um ano. Entendeu? Essa é a conta, essa é a estratégia que você consegue fazer. Eu já vi algumas farmácias já fazendo, mas farmácias grandes, redes grandes, já fazendo no dia da inauguração R$ 20. Vem aqui e compra ganha R$ 20 de desconto. Você pode pegar o que quiser e vai ganhar R$ 20 de desconto lá para comprar. Pode não comprar nada, mas qual que é o preço disso? O seu cadastro, o seu contato, para eles trabalharem para você trazer de volta. Para você ir na farmácia e conhecer o ambiente da farmácia, ver que ela tem um bom mix de produto e preço. Na hora que ele vê isso e eles vão trabalhar o relacionamento com você, você vai começar a frequentar aquela farmácia e deixar em média aqui R$ 810 e sim deixar um lucro para ele. Lembrando que até o Thiago, que está na live, acabou de lembrar para mim. Tem muita rede que abre isso no dia da inauguração da loja. Isso, exato. Isso, agora que eu lembrei. Mas para aquisição de cliente, não. É uma excelente estratégia, né? Excelente estratégia. O cara cadastrou, eu dar um voucher para o cara poder comprar 20, 30, 40, que é barato, né? É barato. É extremamente barato. Né? Ou a sua primeira compra, até R$ 100, ela sai de graça pela farmácia, que realmente é de graça. Porque joga muito estoque fora, né? Hoje joga muito estoque fora. É muito barato trazer o cliente para isso. A nossa visão aqui na Tribo, na nossa metodologia, a gente usa essa campanha até assim, para pessoas indicarem, né? Cliente novo pode ganhar tanto no ato da compra, quanto também ele pode gastar. Fez a primeira compra, você pode ganhar um cupom para a próxima compra, para incentivar. Que eu acho o primeiro passo que se tem numa fidelização de clientes é fazer o cliente sair da primeira compra para a segunda. Esse é o primeiro passo, para ele começar a frequentar a sua farmácia. Concordo. Ótimo.
Bom, falei um pouquinho aqui da segmentação de clientes, né? Mas só uma pergunta, cara. Os clientes que estão implementando a ferramenta, como é que está a saúde do cadastro? Como é que hoje a farmácia que vocês estão trabalhando consegue convencer o nosso amigo balconista a parar de escrever Maria das Couve, Maria da Esquina, ou a Maria da blusa azul, que ela sempre vai com a blusa azul? Eu já peguei casos assim na Rosário, tá? Na época da Rosário, né? Ou então o João do cachorrinho, porque toda vez que ele passava com o cachorrinho, ele comprava alguma coisa na farmácia. Como é que vocês estão conseguindo trazer essa cultura de dar cadastros melhores? Exato. Você tem que ter um monitoramento. Se não tiver um monitoramento em cima, você não consegue ver. Então, por isso, também nós criamos uma tela. Vou compartilhar novamente minha tela aqui, só para você. Por exemplo, aqui eu consigo... Então, deixa eu aparecer a tela. Ok. Vamos lá. Eu consigo, por exemplo, aqui, ó, eu estou filtrando todos os cadastros efetuados aqui no mês de maio, tá? Então, eu consigo ordenar aqui, por balconista, quem cadastrou mais clientes. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui Tiele Nunes da Silva. Ela cadastrou, fez 112 cadastros, tá? 99% com telefone, 25% com e-mail, todos com CPF, todos com data de nascimento, tá? E aqui você consegue ver balconista por balconista. E se eu clicar aqui, eu vou conseguir ver quais foram os cadastros que ela fez. Aqui você já consegue ter uma amostra, né? Se realmente ela está cadastrando correto, tá? Um outro ponto também, Cristiano, que eu vejo, o principal é ver aqui, ó, tá vendo? Olha a qualidade de cadastro, já tem um resumo geral do mês. Então, eu tenho 95% com telefone, 28% com e-mail, 98% com CPF, e se cadastrou algo errado, eu já consigo ver nas primeiras telas, cadastrando com o nome errado, alguma coisa assim, tá? Mas o principal que a gente vê é, a partir do momento que você começa a cobrar a identificação do cliente na venda, começa a aparecer alguns macetes, né, para os balconistas. E aqui a gente tem um monitoramento, essa rede aqui, por exemplo, ela tem 92% das vendas identificadas, tá, no mês de maio. E olha aqui que a gente fez esse painel aqui, ó, o top 15 clientes mais utilizados nas lojas. Por quê? Concorda comigo, ó, esse aqui ainda é uma empresa, mas, olha, Ana Cristina dos Santos Nascimento, foi utilizado 62 vezes nos últimos 30 dias. Isso aqui provavelmente é um funcionário passando o nome dele para identificar a venda e ganhar lá nos indicadores de identificação, entendeu? Então aqui você vai pegando algumas coisinhas. Meu Tainara Aparecida Costa Pires, 57 vezes. Nenhum cliente vai nos últimos 30 dias 2 vezes por dia na farmácia, né? E aí o monitoramento fica mais fácil para o dono de farmácia verificar o que está acontecendo. Até mesmo para ele pegar fraude também, né? Exato, pegar fraude. Já pegamos, já teve 3 ou 4 casos aqui de pegar fraudes nessa tela. O pessoal desconfiar, foi lá ver, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Bem lembrado sobre isso. Eu queria também aproveitar uma outra estratégia de fidelização que eu queria comentar, até dessa rede em comum que nós temos aqui, diretor que começou, Maringá, né? Uhum. Eles começaram a adotar a filipeta de ofertas, tá? Filipeta de ofertas é aquela fitinha que a Drogasil já usa faz anos. Você já teve alguma experiência de ser atendido e receber a filipeta de ofertas? Já. Toda vez que eu vou na São Paulo, eu tenho que comprar alguma coisa, né? Eles me entregam, gente, calma, mas eles me entregam a filipeta. Uhum. Cara, vou abrir meu coração para você. Eu via isso muito na Raia, da Drogasil, eu não acreditava muito, tá? Exato, eu também tinha essa mesma visão. Eu não acreditava, falava, cara, que merda de gastação de papel. Bicho, mas na São Paulo, eu tô totalmente abismado, tanto que está dando certo. Exato. Né? Mas eu falo para você, não vou esconder, eu não acreditava naquilo, não. Uhum. Mas tá bacana. E sim, é uma das coisas que eu falo para os clientes, olha, coloque que você não vai se arrepender. Exato. Eu também tinha essa mesma visão, falei, poxa, eu acho que isso não vai dar certo. Mas a gente sempre ficou com a pulga atrás da orelha, porque você vê que as grandes redes, como a Drogasil, ela faz muitos testes. Você vê que sempre estão testando algo novo, entendeu? Faz um teste, deu certo, eles continuam. E essa é uma ação que eles têm praticamente em todas as lojas e há muito tempo. E se tem isso há muito tempo, é que realmente dá certo.
tá? Só que ela deve ser feita de uma forma segmentada, de uma forma bem organizada, tá? Usando dados. Não adianta eu fazer uma oferta para todo mundo. Uma oferta que não seja segmentada para as pessoas que têm interesse naquilo lá, tá? Então, o que a São Paulo fez? Eles foram lá, primeiro você tem que fazer um investimento em impressoras, colocar uma impressora para cada PDV, né? Uhum. Depois, ir lá e organizar as ofertas. Que uma oferta, por exemplo, uma oferta interessante, eu vou pegar, que você pode configurar no CRM, tá? Você pode pegar todos os clientes que são, são hipertensos, né? Tem problema de pressão, e na filipeta dele, toda vez que for atender, identifiquei um cliente lá, ele já sabe que ele compra produtos para hipertenso, ele vai imprimir uma filipeta com uma oferta para comprar um aparelho de pressão, com 20% de desconto, entendeu? Uhum. Isso é uma oferta totalmente segmentada, tá? E existe também, que a gente faz no nosso treinamento, na nossa metodologia da Trilho, ensinar o balconista o momento certo de entregar a filipeta para ela ter resultado. Ele vai entregar a filipeta para o cliente na hora que ele vai buscar o medicamento. Ah, vou buscar seu medicamento. Vai lá, imprime a filipeta e dá para o cliente naquele momento. Porque se você não entregar naquele momento, entregar no final, o cliente já fez a venda. Ele não vai no caixa e vai falar. E esse é o grande erro das maiores. Eles te entregam a cesta e colocam a filipeta dentro. Cara, Exato. eu não olho. Talvez seja esse o sucesso. Se me entregar a filipeta antes, e até mesmo falar comigo, porque o bom vendedor é aquele que já vem cá, tem esses produtos aqui. Explicar para ele, que eu sempre falo também para a minha equipe de CS. Pessoal, primeiro vende a dor, entenda a dor, depois nós entregamos a solução. Então, quando eu recebi a Felipe, talvez seja por isso que eu tenho essa visão que não serve para não tinha essa visão que não serve para nada, porque o cara me entregava no final. Você acha que eu ia olhar para aquilo? Ainda mais o cliente de farmácia, que ele não quer estar dentro da farmácia. Já viu aquela velha máxima, e eu vi isso quando eu estava no varejo, né? O cliente gasta 3, 4 horas dentro do supermercado, mas não fica meia hora dentro da farmácia. É incrível, né? Verdade, tem razão, tem razão. Bom, e naquele momento que você entregou, você vai buscar, o balconista foi buscar o medicamento, o cliente, se ele não tiver nada na mão, o que ele vai fazer? Vai pegar o celular e vai ficar rolando aí o celular. Se ele está com a filipeta, é o momento que ele vai pegar para ler, pelo menos bater o olho, ele vai bater o olho, entendeu? É nesse ou então trazer o cliente para o balcão e falar, amigo, vem cá, deixa eu te dar aqui filipeta quando eu estou andando, né? Que é a pior coisa do mundo também, quando eu entro na farmácia, ninguém me aborda. Leva o cara, leva para cadastrar, conversa, apresenta produto, né? Tudo isso é questão de fidelidade. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu fico possesso quando eu entro na farmácia de um cliente meu e ninguém me aborda. Exato, exato. E contando para vocês a questão do resultado, tá, da filipeta, pessoal, essa rede de farmácias aqui, ela teve um aumento de ticket médio de R$4 a R$9 em cada uma das filiais, tá? Teve uma das filiais que aumentou R$9 em 30 dias. E nesse período de tempo não teve promoção, não teve nada. Só teve a adoção da filipeta. Imagina, vocês que são no mercado, vocês sabem o tanto que é difícil aumentar R$1. Aumentar R$9 no ticket médio é muito alto. É muito alto. Tá? Hoje, a taxa de conversão das nossas filipetas é de 4% a 5%. Tá? Então, de cada 100 filipetas impressas, 5 vão virar venda. Tá? Mas o custo compensa muito e o ticket médio irá aumentar. Perfeito? Ok? Eu acho que eu convenci algumas pessoas aí a adotar a filipeta. Convenci você. Já está convencido? Para mim já está convencido desde do cliente lá de Maragá, que eu já falei o nome, né? Mas eu já tive que autorização dizendo que eu poderia falar o nome deles. Mas de qualquer jeito, uma hora ia sair o nome, cara, porque eu ia acabar esquecendo e falando, ainda bem que tem autorização para falar. Mas sim, é muito importante essa proximidade com o cliente, porque o cliente da farmácia ele anda muito carente. Uma das coisas que nós vamos implementar a partir do mês que vem, já vamos lançar, que é o self-checkout. Na minha visão, pode ser que eu esteja errado, mas na minha visão até hoje, por experiência, self-checkout será um grande diminuidor de itens do cliente para o cliente, porque ele pegar o que ele quer, passar o self-checkout e ir embora, nosso amigo Pão de Açúcar passou por isso, né? Tá com essa dor, porque o cara pega e vai embora, e muitas vezes quando ele passa, principalmente eu, né? Quando eu passo, e vejo muita gente passando isso, quando ele passa
dentro do caixa e está ali vendendo, ele sempre pega alguma coisa que está ali naqueles vãos do caixa. E outra coisa, nós da farmácia, né, precisamos que o atendente vá estar lá e ofereça mais produtos. Eu vejo que o self-checkout, ele pode dar algumas dorzinhas de cabeça. Sim, é importante até o self-checkout, até pelo momento aí que está essa aprovação da jornada só 5x2, né, que vai afetar bastante, o pessoal vai ajudar, mas tem essa questão que pode ser um tiro no pé também de cair o ticket médio, porque o número de itens vendidos para o cliente vai diminuir, sim, com certeza. Com certeza. Tá. Seguindo aqui nas últimas estratégias aqui, para a gente, estamos chegando no final da live, queria comentar também sobre os tipos de automação de relacionamento que a gente pode fazer dentro do CRM, tá? Junto com os dados que a gente chega do vetor. Essa é uma estratégia, pessoal, que a gente chama de sair da transação e ir para o relacionamento, tá? Então, você pode fazer diversas campanhas no CRM, mas o que a gente recomenda é não ficar fazendo campanhas de ofertas, principalmente, peguei meu caderno de ofertas e vou sair distribuindo para quem compra os produtos do caderno de ofertas. Isso não funciona, tá? O que a gente trabalha hoje dentro da nossa metodologia é se aproximar do cliente cada vez mais. Vou dar um exemplo. Então, a gente tem uma campanha que a gente deixa configurada dentro do CRM, chamada Antitérmico Infantil. Todo pai ou mãe que vai na farmácia compra um antitérmico infantil para o filho, quer dizer, o filho está com febre, né? Passou lá fez a venda no vetor, o vetor sobe esses dados para o CRM, e nós já deixamos configurado uma campanha para no outro dia mandar uma mensagem para esse pai ou para essa mãe. Oi, aqui é o farmacêutico da farmácia X. Deu tudo certo com o antitérmico para o seu filho, passou a febre dele, entendeu? Olha o tipo de relacionamento, de aproximação que você consegue ter com o seu cliente, né? Isso pode ser feito também com antibióticos. Depois de 7 dias, você perguntar se o tratamento deu certo, né? Com medicamentos de uso contínuo, para saber se dá para mandar lembretes se o medicamento está acabando, né? Todos isso, fazer pesquisas de satisfação, saber o motivo por que um cliente não comprou com você, dar incentivos para o cliente voltar a comprar com você, tudo isso é possível automatizando o relacionamento dentro da farmácia, tá? Você já recebeu alguma mensagem, Cristiano? Já. Nesse estilo que eu passei para você? Já, sim. Legal. Já. Legal, muito bom. Mas não foi lá de Maringá, porque eu estou cadastrado lá. Entendi. E de vez em quando, não de fralda, né? Você recebeu a pãe em casa, né? Legal. Bom, e só passar para você também, que chame o pessoal que está assistindo a live, para a gente finalizar. Na Trivio, a gente criou agora porque a gente vê que foi o assunto que eu falei no início da live. No início da live, eu falei, todo mundo tem o dado, mas não sabe conseguir fazer uma estratégia, fazer algo que vire uma ação concreta, né? Então, o que nós criamos? Nós criamos uma metodologia chamada TRIV, tá? Quais são as fases do TRIV? O T significa termômetro, onde nós vamos verificar todos os dados da farmácia, ver como que ele está, vamos verificar como está o teu nível de identificação, como está a qualidade do seu cadastro, né? O R é de como que estão os resultados dele, como que está a taxa de retenção, como que tá, e nesse R a gente vai definir as metas. Olha, a gente precisa de melhorar seu nível de identificação. Seu nível de identificação na venda está bom, vamos então aumentar a sua taxa de retenção, que está ruim aqui, está com 55%. Né? A gente define junto as metas que nós vamos melhorar com o CRM. Definimos as metas, nós vamos para o I, de ideação do plano. Nós vamos idealizar o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer para melhorar esse indicador que foi definido como meta. Eu estou falando isso que cada cliente são metas diferentes e plano de ação diferente, porque eu dependo de como que está o dado organizado dessa farmácia, né? Depois, nós vamos para o V, que é o V de validação. Depois de 30, 60 dias, a gente verifica se as nossas ações e as ações que o cliente tem que fazer, que isso inclui até a cultura do balconista, né? A gente tem que trazer o balconista para perto da gente, fazer treinamentos, justamente para ele conseguir utilizar as ferramentas. Não adianta nada eu dar um cupom para o cliente e o balconista não saber aplicar.
né? Ou não saber abordar o cliente, falar que ele tem um desconto na venda. E aí a gente valida esses resultados para ver se deu certo. Se não deu certo, volta tudo de novo até a gente conseguir ter resultado. Tá? Então a gente ajuda toda a farmácia a montar a estratégia de acordo com o dado dele. Cara, você sabe o que é o chato da live? É que ela É. acaba muito rápido, a hora que a gente começa a ter ideias para poder começar a falar, então já tem, ó, tá acabando, né? Mas, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa que acontece comigo, e eu ouvi de um cliente falando sobre algumas propostas, né? Por exemplo, cara, vocês são muito caros. Falaram isso para mim semana passada, estava num cliente que nós estamos negociando em comum, vocês são muito caros. Eu falei assim, o que é caro para você? Perder o cliente? Jogar produto fora? Porque hoje 90% das farmácias hoje está com excesso de estoque, não consegui controlar isso, não conhece o seu cliente, o que você prefere? E eu sempre repito essa fala, tá? Inclusive até defendi o seu projeto, o meu projeto dentro desse cliente. Quanto que você fatura por ano? Claro, eu estou faturando hoje 800 milhões por ano. Beleza. Quanto que você paga para mim, você vai pagar para mim e para a Trívio? Ah, eu vou pagar para vocês, vou jogar tudo, né? Ah, Cristiano, vai ser uns 300 mil por ano. Eu falei, sabe quanto que representa da sua despesa sobre os 800 milhões por ano? 0,0000 e alguns números a mais. Ou seja, eu sou a pulga na sua despesa, mas eu sou a pulga que carrega o cachorro. Então, muitas vezes você faz uma economia deste que você está achando que está fazendo economia conosco, certo? Mas está jogando uma porrada de coisa fora. Então, uma das coisas que a gente sempre repensar, na hora que for falar com o cliente, quando ele fala isso para a gente. E o pior, Rodrigo, o cliente não fala para a gente, ele fala para outro. E eu sempre pergunto ao meu cliente, cara, o que está te incomodando a não fechar conosco? Né? É o concorrente que está fazendo mais barato? É o meu preço que você acha que está caro? Eu te explico por que eu te cobro isso. E eu até brinco, né? Se eu diminuir o preço, minha responsabilidade vai diminuir junto? Não. Não vai, não vai. Não vai, ela vai aumentar com o passar dos anos. Então, eu sempre falo isso com eles. Então, a dica até para o seu comercial, para o meu comercial aqui, tentar entender essas objeções e mostrar para o cliente qual é a dor que a gente realmente entrega. E eu te garanto para você, cara, que o trabalho de vocês em relação à fidelidade traz recuperações imensuráveis. Assim como o nosso trabalho na gestão de estoque, nós, né, ajudamos muito nas possibilidades de perda. Eu sou possibilidade de perda e você é possibilidade de ganho. Você conversa com o balcão para frente e nós conversamos com o balcão para trás. Quando a gente já começa a quebrar essas objeções, o cliente começa a olhar para a gente um pouquinho diferente, tá? Então, uma das coisas que a gente vem aí enfrentando muito, barreira além de alguns concorrentes, jogar o preço lá embaixo. Nós não negociamos preço, tá? Nós negociamos qualidade. E está difícil manter, viu? Cada dia mais está mais difícil tentar manter esse preço, mas a gente tem essa postura hoje. A gente está falando sobre cliente, sobre a parte do cliente farmácia, mas também dando esse toque, que muitas vezes o cara olha para a gente e fala, cara, eu sou um custo. Não, não sou um custo. Eu sou a maneira de você perder menos. Ainda mais nesse mercado extremamente complexo e competitivo que nós estamos vivendo hoje no farma. E com novos entrantes que queriam há muitos anos e estão entrando agora. Correto. Eu fazendo uma analogia, eu falo que o RP é o motor da farmácia. Você tem um bom RP como vetor, é o motor da farmácia. O CRM é a turbina, é uma peça que encaixa ali no motor e acelera ainda mais esse motor funcionando, entendeu? Então, se representa lá o 0,0 alguma coisa na despesa anual de uma farmácia. Pô, imagina que aquilo lá é o coração, é o motor da sua farmácia para funcionar. Sem o RP, a farmácia para, né? Ela para de funcionar, pode baixar as portas aí, que não tem dados. Uhum. A responsabilidade é imensa, é muito grande. Muito, tanto a parte do CRM, quanto a parte de RP, tanto a parte da precificação, que é extremamente importante, ou WMS, que cada um vai se comportando, né, para poder ajudar aí as farmácias a cada dia mais crescer. Então, muitas das vezes a gente olha muito, como você falou no início, né, para a gente aqui finalizar, olhou muito produto. Gente, nós temos um arcabouço de coisas, né, que tem que ser observada, né, para que a farmácia tenha saúde. Primeiro dela, estoque e financeiro tem que andar junto. Isso no passado, há 6 anos atrás, era irrelevante financeiro. Estoque hoje tem que andar junto. E agora tem mais um terceiro, né, fator, que é o cliente, né? A gente está observando
qual é a pessoa que é fiel a nós e darmos os melhores descontos para esta pessoa. Uma coisa que você mencionou, não diretamente, mas que você deixou bem claro na live cara, você está dando desconto para o cliente errado. Dá desconto para quem é fiel. É aquela pessoa que te ajuda a crescer. E muitas vezes você dá desconto para o cliente que passou 1, 2 vezes na sua loja e não é fiel. Esse é o grande diferencial que a Trivial traz para os nossos clientes. É identificar quem é fiel e dar o desconto para ele. Parar de jogar dinheiro fora. Perfeito. Aquele cliente oportunista, né? Com certeza.